Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 15, a Torre de Babel. Com o dilúvio, todo o mundo antigo colapsou debaixo das águas. Em Gênesis, capítulo 7, o verso 24, lemos: E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Com o solo seco, iniciou um novo mundo. É o que lemos em Gênesis capítulo 8, versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da água e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Noé, tendo terminado o dilúvio, ele consagrou esse novo mundo a Deus por meio de um sacrifício aceitável a Deus. Lemos em Gênesis 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu um holocausto ao Senhor. Como resultado do sacrifício que ele ofereceu a Deus, por ser um sacrifício nos termos divinos, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Com isso, Deus estava declarando que nunca mais haveria um juízo para extinguir toda a população da terra. E quando ele diz era mau o desígnio de todo o coração do homem, é a mesma avaliação que havia antes do dilúvio. E tendo a prova e como temos a prova profética desta promessa que o Senhor haveria de dar, de que enquanto durar a terra não deixará de haver a sementeira e a ceifa, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Observa que quem garante as condições climáticas do planeta Terra é o Senhor, e se ele declara que haverá sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, o homem não pode mudar esse desígnio. E temos a prova profética dessa promessa, pois logo após a batalha de Armagedon, sobrará gente viva para da batalha. Note, o Senhor havia dito: não destruirei a terra. E na batalha de Armagedon, a última batalha da terra, em Zacarias capítulo 14, verso 16, nós lemos: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Portanto, Deus garante a sua promessa. Todavia, é mau o desígnio do coração do homem. Em Gênesis, capítulo 8, verso 21, enfatizamos: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Ou seja, desde o fim da inocência, quando a malícia é despertada, entre a astúcia, a esperteza, a manipulação, o engano, as intenções ocultas, as deturpações das interações humanas. Todavia, Deus é fiel. Ele mantém a sua promessa de dar um novo mundo à terra. Deus não muda. O juízo continua recaindo sobre o pecado. Lembra do que o Senhor disse a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Está em Gênesis, capítulo 4, verso 7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que o Senhor está dizendo é que quando o pecado domina o nosso ser, o desejo que nós temos trabalha contra o nosso próprio interesse. Por isso cabe a nós dominar o pecado.
O homem é responsável por seus atos, e a ordem divina que o Senhor Deus para esse novo mundo era o de povoar a terra. Em Gênesis capítulo 9, verso 1 diz: abençoou Deus a Noé, seus filhos, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Note, como o coração do homem é só mau desde a sua mocidade, logo os homens tentaram se opor ao propósito divino. Em Gênesis capítulo 11, verso 4, nós lemos: dissera, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que, e aqui está, não sejamos espalhados por toda a terra. O Senhor havia dito que era para multiplicar e encher a terra, mas com aquela torre eles diziam: não sejamos espalhados por toda a terra. Como Caim, uma cidade estava sendo edificada, uma torre estava sendo erguida para manter o povo em oposição à ordem divina. Uma rebelião estava em formação, e isso acontecia entre 100 a 150 anos depois do dilúvio. E como tudo isso começou? Um grande líder havia surgido. Esse líder ele nos é apresentado em Gênesis capítulo 10, o verso 8. Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Sinar. Essa expressão, caçador, poderoso caçador diante do Senhor, se ele fosse um caçador de animais, não precisava a expressão diante do Senhor. Mas se ele estava se colocando diante do Senhor, é porque ele estava se colocando em oposição, desafiando a ordem divina. Note, o coração do homem era só mau desde a sua mocidade. A mesma coisa que era dita em Gênesis capítulo 6, verso 5, quando o Senhor fez uma avaliação da humanidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Antes do dilúvio, depois do dilúvio, era mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. E ali estava aquele homem, Nirode, um caçador, em busca de poder, de influência, de almas e de domínios. E ele visava impedir o povo de povoar a terra. E a torre que ele fazia para tocar o céu. Nós sabemos que é impossível uma torre se erguer até tocar o céu. Qual era a intenção dessa torre? Conectar-se com o divino. Nos termos de Caim, o homem criando a sua própria religião, uma busca de conhecimento e poder celestial. Portanto, aquela torre era um observatório astronômico para rituais religiosos. Em Deuteronômio, capítulo 4, verso 19, há uma advertência: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto àqueles, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Então, a Torre de Babel sugere a tentativa humana de se ligar à serpente do Éden, no intuito de ser uma descendência espiritual. Isto porque, quando nós falamos de todo o exército do céu, Lúcifer, ele era conhecido como a estrela da manhã. Portanto, se confunde em dado momento as estrelas com os anjos caídos. E o Senhor havia dito em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a tua descendência, ou seja, a serpente teria uma descendência na terra. Em Apocalipse capítulo 12, o verso 9, diz que a antiga serpente
é o sedutor de todo mundo. Em Efésios capítulo 2, o versículo 2, diz que este mundo anda segundo o príncipe da potestade do ar. Em Apocalipse capítulo 13, o versículo 2, falando da besta, aquele que será como Nirod, a besta que vi, Satanás, o grande dragão, deu-lhe o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Por esses textos, podemos declarar ser a Torre de Babel um centro de rebelião contra Deus. Deus desmonta esta rebelião. Como? Em Gênesis 11:5, o Senhor faz uma avaliação daquele cenário. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Deus, ele é soberano. Os homens queriam se reunir em um único lugar, mas Deus veio àquela situação, misturou a linguagem, impediu a comunicação entre as pessoas e eles tiveram que se apartar um dos outros e dispersou o Senhor a todos por toda a superfície da terra. Assim, nós vemos pelas Escrituras que Deus intervém nesta terra quando é preciso. Ninguém pode impedir o agir divino. Esse vídeo fez sentido para você? Curta, comente as suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro possa também compreender a Torre de Babel e o que ali aconteceu. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.